E a gente vem falando frequentemente aqui sobre pessoas desaparecidas. Dessa vez, o apelo é para localizar o seu João Barbosa da Silva. Quem tiver informações pode ligar para o número 181 ou para o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID. O número do PLID é 991820121. 91820121. Casos como esse deixam as famílias desesperadas, sem saber o que fazer. O Alan Garcia está ao vivo, volta com a gente para trazer orientações em caso de desaparecimento. Alan, qual é a primeira coisa a ser feita? Oi, Beatriz. Fazer o registro do boletim de ocorrência, porque aí também todas as informações vão estar em acesso ao Ministério Público, que aí é onde fica, o PLID. E quem coordena esse programa é a promotora Marluz Falcão, que está aqui com a gente. Estou respondendo a pergunta, promotora, da Beatriz, que fez o que deve ser feito no primeiro momento que percebemos que alguém desapareceu. Falei aqui, registrar o boletim de ocorrência. A polícia tem que saber e a partir daí vocês também vão tendo acesso a essas informações e começam a fazer esse trabalho também, Boa noite para a senhora. Boa noite, Beatriz. Isso mesmo. A primeira providência que deve ser adotada por um familiar, não precisa ser os pais, não precisa ser... Até um vizinho pode fazer isso. Percebeu que uma pessoa está desaparecida, fugiu da normalidade, mas sendo criança, adolescente ou pessoas vulneráveis, como os idosos, imediatamente, de forma alguma precisa esperar o prazo de 24 horas. Comparece perante a autoridade policial, faz o boletim de ocorrência, entra em contato com o PLID e imediatamente nós vamos acionar uma rede de busca imediata formada por mais de 40 órgãos. Nós não temos hoje aquela via crucis que tinha que passar a família de ir para o IML, de ir para os hospitais, de procurar em delegacias. Não, hoje, imediatamente, todos esses órgãos com o PLID são acionados. Foi o que possibilitou que nós encontrássemos tão rapidamente aquelas duas jovens recentemente desaparecidas, quando elas já estavam indo além das fronteiras de Alagoas, mas é importante que as famílias não coloquem na internet seus dados pessoais, nem números de telefone. Hoje nós estamos tendo várias ocorrências de pessoas que são extorquidas com histórias de sequestro, com histórias de até mesmo extorsões de dizer, se você não me der tanto, eu não solto seu familiar. E nada é mais do que golpes que estão circulando. Então, expor esses dados é algo muito perigoso. Por isso que o PLID existe. O PLID tem toda uma estrutura, tem toda a garantia de que aquele card está checado, aquele card que vai para a internet tem autorização dos pais quando se trata de menor e que aquele fato realmente acontece. Pois é, a doutora Marluce estava em Brasília em um encontro nacional quando surgiu o desaparecimento daquelas duas jovens que foram encontradas em um tempo recorde na divisa entre Alagoas e o estado da Bahia. Ao mesmo tempo, tem um lado, infelizmente, negativo, Beatriz, e você que nos acompanha. No caso do líder comunitário do Salvador Lira, o qual a gente noticiou agora há pouco, a confirmação de que os restos mortais são dele, o PLID, o Ministério Público, também receberam informações mentirosas de pessoas se passando ali, dizendo que estavam com ele, ligando para a família, tentando passar essas tentativas de golpe. Por isso, importante procurar vocês do Ministério Público, procurar a polícia e não divulgar os dados pessoais, doutora? Exatamente. Nós temos toda uma equipe formada. No caso das duas crianças que foram encontradas na divisa, no momento em que houve uma pessoa do povo, reconhecimento daquelas meninas, entrou em contato com o PLID entrou em contato imediatamente com o promotor da cidade, que também nós já convocamos, já chamamos para atuar a Polícia Rodoviária Federal, que está em todo o estado. Rapidamente chegou no local e foi possível fazer aquele resgate, juntamente com o Conselho Tutelar, que foi exatamente convocado pelo próprio Ministério Público de lá daquela cidade. No caso do Tiago, inicialmente a família fez o card e lançou na internet. E após isso,
a mesma situação, mas o PLID recebeu essas notícias falsas e nós já estamos investigando, porque tudo que é feito pela internet, tudo que é feito pelas redes sociais, nós conseguimos chegar à autoria e vão ser responsabilizados. Muito obrigado, doutora Marluce. Parabéns por esse trabalho tão importante para todos nós, porque infelizmente todos estamos passíveis a ter alguém, um conhecido nessa situação, né? E os idosos precisam ter muito cuidado, porque nós temos um grande número de pessoas idosas desaparecendo pela própria situação de vulnerabilidade. Toda atenção é importante. Muito obrigado, tá? A gente entende o desespero das famílias que colocam já tudo ali na internet, mas é preciso ter cuidado para não passar pelo que a família do Tiago Aquino passou nesses dias tão desesperadores. Deixa na mão da polícia, deixa na mão do PLID, se for um caso de desaparecimento, para não passar por mais essa. A gente entende, mas a gente também está aqui para passar o recado, dar esse apoio. Beatriz. Obrigada, viu, Alain, promotora também, pelas informações tão importantes, né? É sempre importante orientar o público em casa, em caso de desaparecimento. Então, procurar a polícia e também o PLID e não sair colocando informações como o telefone da família na internet. Não é? Apesar da angústia, da ansiedade, não é recomendado. Obrigada, viu, aos dois e uma boa noite à promotora.